Oi, gente, tudo bem? Bom, nós vamos começar a próxima aula, tá? Hoje é a aula do dia 31, no horário de vocês. A aula passada, nós falamos sobre o plano cartesiano, como que nós localizamos os pontos do plano cartesiano, né? E na aula de hoje a gente vai pegar o conceito da aula de plano cartesiano e vai agregar com os polígonos, tá? Então, com alguns conceitos que nós já vimos em polígonos, porque agora eu vou ver como que eu aumento e como que eu diminuo a minha imagem, tá? Que é a ampliação e a redução. Novamente, eu falo para vocês estarem com o livro-texto, tá bom? Com as páginas, porque algumas coisas, alguns exemplos vocês podem ir assistindo o vídeo, olhando o exemplo no livro e também anotando no caderno, tá? É muito importante vocês anotem tópicos, tá? Igual eu faço no quadro com vocês, coloco aquelas setinhas, escrevo o tópico para vocês, porque é uma forma de estudar, é um método de estudo também, tá? Então, lembrem sempre de estarem com esse caderno para anotar e com o livro-texto, beleza? Então, nós vamos aqui para a nossa aula de hoje falar sobre ampliação e redução de imagens, tá bom? Continuando aqui, lembra do cabeçalho, né? Importante que vocês façam o cabeçalho. E hoje a gente vai fazer a atividade de livro-texto, tá? Bom, figuras semelhantes. Antes de eu entrar em exatamente como que eu amplio ou como eu reduzo uma figura, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre figuras semelhantes, tá? Porque são características que nós vamos precisar utilizar, tá? Então, figuras semelhantes é quando a gente amplia ou reduz utilizando proporção. O que é isso, utilizando proporção? Para a imagem não ficar torta, distorcida, um lado fica maior do que o outro. Então, a gente aumenta e diminui com as mesmas quantidades, usando uma regrinha para cada uma delas, tá? Coloquei dois exemplos aqui no slide para vocês. O primeiro é o mapa do Brasil, né? Vocês viram muito isso em geografia agora, que o mapa ele pode trabalhar em escalas, né? E essas escalas fazem com que a gente amplie ou reduza a minha imagem, mas que elas são representadas da mesma maneira, tá? Nessa primeira aqui, ó, eu tenho um mapa do Brasil maior e aqui eu tenho um mapa do Brasil menor. Então, houve uma redução de imagem, tá? No exemplo aqui do triângulo, eu quis colocar uma figura mais pontual aqui para vocês. Eu tenho dois triângulos, né? Triângulo ABC, sumiu o Czinho daqui, e o RST. Se vocês separarem as medidas do triângulo, dos lados, né, dos meus lados, minhas arestas aqui, das minhas retas, ó, um lado era 3. Aí, quando eu reduzi o meu triângulo, quando eu diminuí ele, esse lado foi para 1,5. Por quê? Porque eu estou reduzindo ele a metade, tá? Eu fiz metade do valor do meu desenho. Aqui, ó, o lado do meu triângulo era 4. Quando eu reduzi, ele passou a ser 2. Então, eu também dividi por 2. Aqui embaixo, o segmento de reta aqui embaixo, ele valia 5, que eu dividi por 2 e consegui 2,5. Então, os três lados do meu triângulo menor, meu triângulo que foi reduzido, ele é o resultado do segmento maior dividido por 2, ou seja, o quociente da divisão, tá? Então, eu peguei o mesmo número, que no caso foi o 2, e peguei o comprimento dos meus segmentos de reta e dividi por 2 para ter a minha redução. Então, vocês reparem que eu não fiz, tipo, um eu dividi por 3, o outro eu dividi por 2, o outro eu dividi por 100. Não. Aqui eu usei o mesmo número para fazer a divisão dos três lados. Então, o 3 eu dividi por 2, o 4 eu dividi por 2 e o 5 eu também dividi por 2. Que eu tenho os resultados respectivos aqui. 3 dividido por 2, 1,5. 4 dividido por 2, 2.
5 dividido por 2, 2,5, tá? Então, eu tenho aqui os respectivos resultados, beleza? Então, figuras semelhantes é isso, é onde a gente mantém aqui, ó, a proporcionalidade, né? A gente vai aumentar ou diminuir proporcionalmente, a gente não vai distorcer a minha imagem, tá? Então, uma figura semelhante, ela é geometricamente igual. Se eu estiver desenhando um quadrilátero, ele vai continuar sendo um quadrilátero. Se eu desenhar um pentágono, ele vai continuar sendo um pentágono, tá? Eles são as mesmas figuras geométricas. O que muda? Que eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, um retângulo comum, né? O retângulo original, vamos dizer assim. E aqui eu diminuí as dimensões do meu retângulo, né? As laterais, os segmentos de reta do meu retângulo. Aqui do outro lado eu tenho a ampliação, ou seja, eu tinha um retângulo pequeno e eu aumentei a minha imagem, tá? Então aqui eu tenho a ampliação, beleza? Bom, vou seguir aqui. Coloquei os dois exemplos para vocês, tá? Aqui, gente, eu estou usando uma coisinha que se chama malha quadriculada. O que é a malha quadriculada? Malha quadriculada é aquele papel quadriculado, tá? Para quem não tem em casa, nós vamos utilizar em algumas atividades, mas para quem não tem em casa, eu vou disponibilizar um link que vocês podem imprimir para poder fazer as atividades, tá bom? A gente vai precisar agora para esse assunto. Então, ampliação e redução na malha quadriculada, né? Ampliação, a gente aumenta. Então, se eu estou aumentando, eu vou multiplicar o comprimento que forma a minha figura pelo mesmo número, né? Se vocês repararem aqui, ó, a minha figura 1, meu triângulo menor, ele era formado por 2 quadradinhos aqui embaixo e por uma diagonal aqui, ó, dos lados, por 1. Então, aqui eu aumentei ele, tá vendo que ele cresceu da figura 1 para 2? Na figura 2, ele foi aqui embaixo para 4 quadradinhos. Ou seja, se aqui em cima ele tinha 2 e embaixo ele foi para 4, quer dizer que eu peguei o 2 e multipliquei por 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, aqui embaixo eu tenho 4 quadradinhos. A lateral aqui, ó, comprimento da lateral, aqui valia 1, né? Vou multiplicar por quanto? Pelo mesmo número, que é o 2. Então, 1 vezes 2. Aqui a minha lateral agora passou a ter o dobro de quadradinhos. Opa! Mudou a imagem aqui. Volta. Aí. Passou a ter 2 quadradinhos. E aqui também. Aqui eu tinha um quadradinho, multipliquei por 2 e fiquei com 2 quadradinhos aqui embaixo na lateral, tá? Então, toda vez que eu falar de ampliação, a gente vai multiplicar o comprimento, né, a lateral, o segmento de reta que forma o meu polígono pelo mesmo número, tá bom? A redução a gente tem o contrário. Se eu estou reduzindo, eu vou diminuir a minha imagem. Então, em vez de multiplicar, eu vou fazer o oposto, que é dividir. Então, aqui eu tinha um barco vermelho e eu reduzi ele e pintei de azul para mostrar que eu reduzi. Se eu observar, vamos pegar aqui, ó, a base do meu barquinho. A base do meu barquinho aqui, ela tem 4 quadradinhos. Aqui o azul, ele tá com 2, ou seja, eu peguei esse 4 e vou dividir por 2 para chegar na minha redução da imagem. Aqui eu tinha 2 quadradinhos, dividi por 2, cheguei em um quadradinho e assim por diante. A figura inteira do meu barquinho vermelho, o comprimento de cada partezinha, eu dividi por 2. Para reduzir a minha imagem, tá bom? Então, ampliação eu multiplico, divisão, a divisão representa a redução, tá? Na redução eu vou dividir os meus valores, sempre pelo mesmo número, a minha imagem inteira, tá? Bom, agora a gente vai linkar com a aula passada, que
é o plano cartesiano, tá? Que foi o que a gente estudou um pouquinho mais na aula passada. Então, aqui, vamos observar a ampliação e redução desse triângulo. Esse exemplo de vocês está no livro-texto, tá? Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Ele está no livro, na página 294, tá? Vou mostrar aqui, não sei se vai dar para vocês verem muito, mas tá aqui. Então, peguem o livro lá para acompanhar. Bom, a minha figura original era um triângulo e o meu triângulo estava desenhado no meu plano cartesiano, tá? Lembra que eu falei no plano cartesiano que ele é formado por pares ordenados? Esses pares ordenados representam o meu vértice, os pontinhos da minha figura. Então, aqui, o ponto A do meu triângulo é formado pela coordenada 1 e 1. Então, do 0 até o 1. Ok? E aqui eu encontro 1 e 1 e tem meu vértice. Aí, o meu ponto B, o meu vértice B, ele é 2 para X, 3 para Y, 2 e 3. Tenho meu ponto B. Depois, eu tenho o vértice C. O vértice C, ele é formado por 3 e sobe até o 2. Então, eu encontro meu ponto C. O que eu fiz aqui foi só a localização da onde estão os meus vértices. Eu não calculei nada, eu não aumentei meu triângulo, não reduzi meu triângulo. Eu só mostrei para vocês aonde estão os meus vértices, tá? Agora sim, agora eu vou reduzir, ou seja, vou deixar ele menor. Então, essa parte aqui, ó, esse triângulo bem pequenininho que tá aqui, o EF, ó, esse triângulo aqui, ele tá reduzido. É o mesmo triângulo que a gente viu aqui, ó. Só que ele tá menor. Menor em quanto? Tá vendo aqui, ó, o ponto A? O vértice A original? Aqui é original e aqui é como ficou. Então, aqui, o 1 e o 1 transformaram-se em 0,5, que é meio. Então, 1, para chegar em 0,5, eu estou dividindo por quanto? Por 2, tá? Então, dividir por 2. Aqui, ó. O 2 e o 3 também dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2, 1,5. Dividir as minhas laterais. C, 3 e 2. O 3 eu estou dividindo por 2, 1,5. O 2 eu dividir por 2, 1. Aí eu venho aqui no meu gráfico. Ah, queria muito uma canetinha. Eu venho aqui no meu gráfico e acho aqui, ó. O ponto 0,5 e 0,5, ele tá aqui na metadinha, tá? Lembre-se sempre como se fosse a minha régua. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas tá vendo aqui na régua que a gente tem... Deixa eu ver se chega mais perto. Não vai dar muito não. Mas a gente tem esses pontinhos aqui, ó. Do meio, tá vendo? Esse pontinho é 0,5. Então, aqui no de vocês, eu tenho 0,5 e 0,5. Consegui o novo ponto A, que eu chamei de O, de D, aliás. Aí o ponto B, eu quero 1 e 1,5. Então, eu vim aqui 1 e 1,5, um pouquinho mais para cima. Consegui o ponto E, que seria o novo ponto B. E assim por diante. Reduzir, eu diminuí a minha imagem, tá? Então, eu dividi todos os pontos referentes à imagem original pelo mesmo valor e consegui novos pontos, tá? Com a representação da minha imagem reduzida, beleza? Agora, nós vamos ampliar, ou seja, aumentar. De cara, a gente já consegue ver que é essa parte maior aqui. Como que eu cheguei nesse desenho aqui? Vamos lá, vamos analisar os pontos. O ponto A do meu triângulo original, ele era 1 e 1, né? Aqui, ó, 1 e 1. No meu triângulo ampliado, ele foi para 3 e 3.
Ou seja, se eu estou ampliando, eu vou lembrar que eu vou multiplicar a coordenada, tá? Então, eu estou multiplicando por quanto para chegar no 3? Por 3. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Então, eu ampliei a minha imagem 3 vezes mais. Então, aqui, consegui meu ponto. Na letra B, eu tenho 2 e 3. O triplo de 2, 6. E o triplo de 3, 9. Então, ficou as novas coordenadas, ó. 6 e 9. Tá vendo? Aqui, 3 e 2 no meu ponto C. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Aí eu venho aqui, ó. 9 e 6. E tenho o meu novo ponto ampliado. Então, na redução, eu dividi os meus valores, dividi o valor de cada coordenada. E, para ampliar, eu multipliquei o valor de cada coordenada, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Essa foi a explicação até aqui, até ampliação e redução. E para praticar, né? Porque matemática a gente aprende assim, entre outras disciplinas também, tá? Então, agora aqui em geometria, para a gente colocar tudo em prática, nós vamos fazer os exercícios lá do livro texto, da página 295. Então, vocês vão fazer o exercício 5 ao 8. Quando eu faço exercício do livro texto, vamos lembrar, eu tenho que copiar e responder as perguntas. Esses exercícios vão ter muitos desenhos de ampliação e redução. Então, o que eu vou falar para vocês? Vocês podem fazer os desenhos já na resposta, para não ter que desenhar duas vezes o desenho da mesma questão, tá? Mas, por favor, usem régua, usem o papel quadriculado, quem tiver em casa, quem tiver o caderno quadriculado pode usar. Quem não tiver, estou disponibilizando para vocês o link para vocês imprimirem a malha e fazer os exercícios, tá bom? Prestem muita atenção, usem régua bonitinho, contem os quadradinhos direitinho, tá bom? Então fica essa aula. Essa atividade vocês também vão me entregar dia 7, junto com a atividade da aula anterior, tá? E façam com muito capricho, tá bom? Para quem ainda está treinando, vale a pena jogar um pouquinho mais de batalha naval. E para quem tiver curiosidade e quiser apresentar uma outra coisa para vocês, né? Quiser testar outros conhecimentos, pesquisa um pouquinho sobre obras de arte quando a gente amplia e reduz, tá? A gente vai falar disso na próxima semana e vamos fazer um trabalho juntamente com as professoras de arte, com a Cecília e com a Fabrícia, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula, estudem bastante e se cuidem, tá bom? Até mais, gente!